quero compartilhar com todos o que está escrito lá na carta de Tiago. Tiago 5, nós vamos ler. Tiago 1, do 5 ao 18. Tiago, capítulo 1, dos versos 5 ao verso 18. E o tema da nossa mensagem hoje é Deus, o autor da verdadeira sabedoria. A sabedoria, meus amados, é algo sublime no mundo que a gente vive. E nós precisamos de sabedoria em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos da sabedoria nos nossos relacionamentos. Nós precisamos da sabedoria no nosso trabalho. Nós precisamos de sabedoria nos dias de fartura, nos dias de escassez, na doença, na riqueza, na pobreza. Nós precisamos de sabedoria na administração daquilo que nós temos e também na criação dos nossos filhos. Enfim, nós precisamos da sabedoria. E alguns teólogos afirmam que essa carta de Tiago é um guia prático para a conduta cristã. Mas se a gente for ler todo o Novo Testamento, a gente percebe que há 4 Tiagos citados na Bíblia. Mas quem foi esse Tiago? Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu e irmão de João. Tinha o Tiago, apóstolo, que era filho de Alfeu. Tinha outro Tiago, que era pai de Judas Tadeu. E tinha outro Tiago, que era irmão de Jesus, filho de José e Maria. Mas qual foi que escreveu o autor desta carta? O Tiago, filho de Alfeu e pai de Judas Tadeu, eles não foram pessoas com grande influência na igreja primitiva. Eles são citados só lá no livro de Atos e depois a gente não vê mais falar dele. E o Tiago, filho de Zebedeu, que era irmão de João, ele foi morto por Herodes Agripa bem antes dessa carta ser escrita. Porque nos primeiros séculos da igreja havia uma perseguição muito grande. Então, esta carta, a autoria desta carta foi de Tiago, irmão de Jesus. Só que o Tiago, irmão de Jesus, durante todo o ministério de Jesus, ele era incrédulo. Ele não cria no Senhor Jesus. Ele só passou a crer em Jesus depois da morte e ressurreição do nosso Senhor. E ele foi uma pessoa influente nessa época, porque ele foi o líder da igreja de Jerusalém. E ele também estava no concílio de Jerusalém, junto com Pedro e os demais irmãos. Mas por que Tiago escreveu esta carta? Um guia prático, como os teólogos afirmam. Ele escreveu para encorajar os crentes que estavam dispersos por todo o Império Romano. Porque quando começava a perseguição, os irmãos iam mudando de lugar para o outro, fugindo das autoridades, porque naquela época ser crente era ser morto, era preso e não tinha liberdade religiosa. Então, Tiago ele escreve esta carta para falar aos irmãos daquela época que diante de todo o sofrimento, que diante de todas as provações que eles estavam passando, eles precisavam estar firmes, perseverantes. E principalmente depois da morte de Estevão, os cristãos se dispersaram por todo o Império Romano. Mas Tiago também ele foi morto no ano 62 da era cristã. E os escritos nos dizem que ele foi jogado de uma torre bem alta, só que quando ele caiu, ele só quebrou as pernas. E o sinédrio não concordou, porque ele queria ver Tiago morto. E aí ele também foi apedrejado por seguir o Senhor Jesus. Mas nesta carta, a gente consegue ver lá no versículo 5,
que ele nos ensina que é preciso ter sabedoria. E ele nos ensina 3 coisas. A primeira coisa, nós precisamos pedir. E pedir a quem? Pedir a Deus. E em seguida, pedir com fé. Então, Tiago nos ensina que nós devemos pedir sabedoria e pedir a Deus e pedir com fé. E sobre esses 3 princípios importantíssimos, nós precisamos pedir sabedoria e discernimento. É a coisa que nós precisamos, é que as pessoas desse mundo precisam, é ter sabedoria. Mas o que é sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Consiste na habilidade de você discernir o que é bom e o que é ruim. E para isso, esta sabedoria não é conseguida através do conhecimento humano. Essa sabedoria vem do alto. A sabedoria que o Senhor quer que nós tenhamos quando nós pedimos a Ele. Uma pessoa, ela pode conhecer a Bíblia toda, ter toda a Bíblia decorada. Mas se ela não colocar em prática esses ensinamentos, não é sabedoria. É simplesmente conhecimento. Há tantas pessoas letradas, tantas pessoas doutores, com muito conhecimento, mas elas não aplicam esse conhecimento na vida delas. E uma pessoa que não é letrada, não tem conhecimento nenhum, e é uma pessoa sábia. Por que ela é uma pessoa sábia? Porque ela busca a direção do Senhor. Segunda coisa, nas nossas provações, nos nossos sofrimentos, nós temos que olhar a bondade de Deus. A Bíblia diz que é da natureza do Senhor dar. Ele é doador. E quando Ele derrama as suas bênçãos, essas bênçãos são sem medidas. Ele dá liberalmente, porque Ele é generoso. E é da natureza do Senhor derramar as suas bênçãos. E lá no verso 5 ainda, tem uma palavra que diz que o Senhor dá a todos liberalmente e nada impropera. Impropera quer dizer que Deus não vai jogar na nossa cara aquilo que Ele nos deu, né? Então o Senhor, Ele dá liberalmente, Ele é generoso e Ele não vai ficar falando assim para a gente, eu já te dei, o que você fez da sua bênção? Não. Ele não é igual nós, que muitas vezes a gente dá alguma coisa e a gente culpa o outro por aquilo que ele fez com as coisas que nós demos. O Senhor não. O Senhor não impropera a sua bênção. Ele é generoso para com todos os seus filhos. E em terceiro lugar, nas provações, precisamos orar com fé e com perseverança. Lá no verso 6 está dizendo que a pessoa que ora e não tem fé é como as ondas do mar, que vão e vêm. Quando o vento do sofrimento bate, ela fica desanimada, ela reclama. Quando vem o vento da bonança, ela é fiel. A nossa confiança, irmãos, não pode estar no vento, ou seja, não pode estar na circunstância da vida. A nossa confiança precisa estar em Deus, independente das coisas que nós estejamos passando. Porque o Senhor está no trono. Ele tem a história da nossa vida nas mãos dele. Ele governa este universo. E tudo é de acordo com a vontade do Senhor. E muitas vezes nós não recebemos as bênçãos do Senhor porque nós duvidamos. Nós colocamos em xeque aquilo que a palavra do Senhor diz. E muitos são aqueles que desistem no limiar da bênção. Às vezes está tão pertinho de conseguir uma graça, uma bênção do Senhor, a pessoa desiste.
E lá no verso 12, temos o relato da pessoa que suporta com perseverança a provação. E tem duas coisas maravilhosas que Tiago escreve aqui. A pessoa que persevera, depois de ter sido provado por todas as circunstâncias da vida, ele é aprovado. E quando ele é aprovado, ele receberá a coroa da vida. É o que mais nós almejamos. Mas também, quando Deus nos prova, a gente passa por uma luta, passa por um sofrimento, e por graça e misericórdia do Senhor, Ele nos ajuda a passar por essa tribulação, nós podemos ajudar o outro irmão. De repente, aquele problema que o irmão está passando, eu já passei. E aí, nós vamos servir o outro, nós vamos testemunhar na vida do outro. E isso é bênção, porque esse nosso irmão vai estar fortalecido na fé. Sermos bênção na vida de outras pessoas. E aqui tem uma diferença muito grande entre tentação e provação. Provação é quando o Senhor nos dá, que Ele quer fortalecer a nossa vida espiritual. Ele está conosco. Tentação é que o inimigo quer ver a nossa derrota, quer que nós caímos e sejamos derrotados. E lá no verso de 13 a 15, ele diz que ninguém ao ser tentado coloque a culpa em Deus, porque Deus não tenta ninguém. Toda boa dádiva vem do Senhor. O Senhor dá só o que é bom para nós, até as provações. É bênção quando o Senhor sabe que a gente vai passar por aquilo e nós vamos sair mais fortalecidos. E aqui ele também descreve como que é gerado o pecado, lá no verso 14. A pessoa é tentada pela sua própria cobiça. A cobiça, irmãos, está dentro do nosso coração. E às vezes a tentação também, além de estar dentro de nós, ela vem de fora. Então aqui a gente tem algo maravilhoso para a gente prestar muito atenção. Que Tiago diz que o pecado não é apenas um ato em si, e sim um processo. A pessoa cobiça alguma coisa e depois essa cobiça nasce. Que esse nascimento, essa concepção é o pecado. E o pecado gera a morte. Independente das coisas que nós estivermos fazendo, ou passando, ou sofrendo, Deus continua no trono. Deus continua agindo. E o novo nascimento, meus queridos, só Deus pode fazer em nós. Não é obra humana, não é obra do homem, é obra divina. Só Deus, Ele faz em nós novas criaturas. Quando Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo, Nicodemos não entendeu. Ele pensou que ele tinha que voltar ao ventre materno. Mas quando nós nascemos de novo, o nosso nascimento, ele vem do Senhor. Assim como biologicamente nós nascemos, cada um de nós nascemos por 2 gametas, feminino e masculino, para nascermos espiritualmente também é necessário da palavra e do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai provocar em nós o novo nascimento. Por isso que nós temos que estar firmes com o Senhor. Orando em todo o tempo e lendo a palavra. Porque cada vez que nós lemos a palavra, meditamos na palavra do Senhor, o Senhor vai
nos moldando novas criaturas nele. E não é coisa que nós podemos fazer por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias na nossa vida, em todos os lugares. Muitas vezes nós erramos, irmãos. Erramos muitos porque nós não pedimos a direção do Senhor nas mínimas coisas que nós vamos fazer. Nós achamos que nós somos donos da nossa própria vida, da nossa própria conduta, das nossas próprias coisas, e a gente não deposita os nossos planos nas mãos do Senhor. Fazer plano é maravilhoso, desde que esses planos estejam de acordo e submissos à vontade do Senhor. E sabe qual é o resultado do novo nascimento? Lá no verso 18 nós temos a resposta. Para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Nós fomos escolhidos por Deus. Olha que privilégio bendito. E nós fomos nomeados por Ele para proclamar as boas novas do reino. O mundo, meus irmãos, ele não pode ver Jesus. No mundo, eles não veem. Mas eles não veem a igreja, eles veem em nós, Jesus em nós. Por isso que nós temos que estar com a nossa vida de acordo com o que o Senhor quer. Nós não podemos esquecer do nosso maior desafio. Fazer esse evangelho, o evangelho que cura, que liberta, que transforma pessoas, calar nesse mundo cheio de pecado. Somos o corpo de Cristo. A igreja, ela precisa, a igreja que somos nós, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Que cada dia a gente levantar pela manhã e falar, Senhor, eu estou saindo para trabalhar. Estou saindo para estudar, mas que o Senhor me dê sabedoria. Não quero a sabedoria que vem do homem, mas eu quero a sabedoria que vem do Senhor. Eu preciso desta sabedoria para resolver as minhas coisas. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que pede, recebe segundo o seu querer. O querer do Senhor nas nossas vidas. Então, que nós possamos mudar, irmãos, isso diante de nós. Que nós podemos ser responsáveis por tudo aquilo que a gente vai fazer. Que nós não jogamos a culpa em ninguém. Se eu pequei, a responsabilidade é minha. Não vou jogar a culpa em A e nem B. Nós precisamos ser maduros na fé e perceber que tudo aquilo que nós fazemos, de bom ou de mal, a gente um dia vai colher. Tudo que a gente faz é sementeira, tanto para o bem ou para o mal. E o que o Senhor possa nos ajudar, nos ajudar a cada dia mais, a perseverar na fé, no mundo que nós estamos todos os dias, vendo muita destruição, guerras, pessoas passando fome, muitos lares desfeitos. O que eu posso fazer? Se depender de mim, o que eu posso fazer para que o evangelho do Senhor seja pregado? Para que eu não venha escandalizar o evangelho do Senhor. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós possamos ter temor ao Senhor e confiar nele, que tudo está nas tuas mãos. Nesse momento eu quero tirar um tempinho de orar com os irmãos. Orar e pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê direção em tudo que nós formos fazer. Em tudo, irmãos. Que a nossa vida possa ser dedicada ao Senhor. Nós já somos abençoados porque nós já fomos salvos. Estamos sendo santificados.
e que Deus nos dê sabedoria para trabalharmos no seu reino. Amém? Você pode ficar do jeito que você quiser para falar com o Senhor. Mas ore com fé, em nada duvidando. Por mais que você ainda não veja, mas o Senhor é poderoso para fazer. Ah, Senhor, a Tua palavra foi ministrada. A Tua palavra nos diz, Pai, que nós precisamos de sabedoria. E o Senhor também nos diz que se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos pedir a Ti. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que só o Senhor tem. Não é a sabedoria do homem que nós precisamos, mas é a sabedoria do Pai das luzes. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo desejo mau, de toda cobiça, de todo orgulho, de tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado a nossa maturidade espiritual em Ti. Retira tudo, Senhor, e vai nos enchendo do Teu poder, do Teu Espírito Santo, até transbordar. Nós não queremos, Senhor, que só o Espírito Santo habite em nós, mas que esse Espírito Santo possa transbordar em nossas vidas, para que nós possamos ter discernimento nas provações, para que nós possamos ter a Sua direção em todas as áreas do nosso ser, Senhor. Senhor, abençoa aqui as famílias representadas, meu Deus. Eu não sei o que elas estão passando, mas Tu sabes, Senhor. Ah, Senhor, abençoe o esposo, abençoe a esposa, Jesus. Abençoe os filhos, aqueles filhos que estão longe dos Teus caminhos. Quantos pais, quanta mãe chora, Senhor, mas toca em todos os lugares. Senhor, as pessoas que estão desempregadas à procura de um serviço, Tu és poderoso, Senhor, para abrir uma porta. Ah, Senhor, a Tua palavra nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e farei coisas grandes que Tu não sabes. Nós queremos depositar, Senhor, a nossa confiança inteiramente em Ti. Não deixa, Senhor, que o vento da desesperança venha bater o nosso coração, mas que nesse momento, Jesus, nós podemos crer que o Senhor é conosco, e o Senhor vai nos sustentar. Ah, Jesus, visite as pessoas que estão doentes. Visite, Senhor, aquelas pessoas que estão desenganadas pela medicina. Mas o Senhor é o médico dos médicos. E se Tu queres, Senhor, Tu podes trazer a vida neste momento. Senhor, nós pedimos, Senhor, por esse mundo que está em guerra. Nós lembramos, Senhor, daquele país, da Ucrânia, Jesus. O Senhor diz na Tua palavra que quando levantamos mãos santas, a nossa oração não tem limites. Ela vai, Senhor, em qualquer canto, em qualquer lugar. Então traz, Senhor, abençoa aquelas famílias. Traz esperança aos necessitados. Oh, Senhor, clamamos por Ti, porque o Senhor nos ensina a crer na Tua palavra. Senhor, abençoe a nossa igreja. Senhor, levanta homens e mulheres nesta igreja, Senhor, que possam trabalhar para Ti. Senhor, levanta os jovens, os adolescentes, as crianças, para crer no Seu poder transformador. Senhor, una-nos a cada dia mais nesse mesmo propósito do Evangelho, que é salvar almas, Senhor, é salvar vidas para Ti, Senhor. Nós queremos Te agradecer porque nós vivemos num país onde nós podemos orar, onde nós podemos testemunhar, Senhor. Ah, Senhor, que privilégio bendito. Tira-nos da nossa zona de conforto, porque muitos queriam ter essa liberdade e não têm. E nós temos a liberdade.
E muitas vezes nós somos, Senhor, preguiçosos na tua obra. Desperta-nos, Senhor. Venha nos encorajar a cada dia. Venha nos dar sabedoria, Senhor. Senhor, esteja conosco, Senhor. Nos proteja, nos livra do mal. Guarda os nossos adolescentes, Senhor. Proteja, Senhor. Proteja do mal que está imperando na vida deles, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Mas em nome de Jesus, caia por terra toda a cilada do inimigo contra eles, Senhor. Porque estão passando nessa fase de transformação. E se não for a graça do Senhor Jesus, nós não somos nada. Nos ajude, Pai. Queremos te agradecer quanto igreja neste momento, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor. Obrigada por nos salvar, obrigada por nos dar uma família em Cristo. Obrigada, Senhor, por cada dia o Senhor ensina a tua palavra, que nós possamos, Senhor, reproduzir a tua palavra em vários corações. Nos despede, Senhor, na tua graça e na tua bênção, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Continue nesse propósito, continue nessa fé. Que o Senhor, Ele sabe todas as coisas. Mas não seja levado pelo pessimismo e pelo desânimo. Mas que a sua esperança esteja no Senhor. Amém.